Bento Gonçalves está vivendo um dos momentos mais prósperos da sua história. Em 2025 foram mais de 1,5 milhão de visitantes e alguns deles até afirmam que a cidade seria a nova Gramado. Além disso, o Vale dos Vinhedos, na verdade, se tornou o Vale do Dinheiro. Em poucos anos, Bento Gonçalves virou referência nacional em turismo, experiências e valorização. Porém, por trás desse sucesso, começa a enfrentar pressões que podem mudar completamente o jogo nos próximos anos. O mesmo crescimento que está gerando bilhões pode estar potencializando um problema silencioso que pouca gente percebe e que levou muitas cidades que estavam nesse ponto à ruína. Mas afinal, o que acontece quando uma cidade cresce mais rápido do que a sua capacidade de sustentar esse crescimento? Por que tantos negócios estão vendendo mais, mas lucrando menos? E o mais importante, quem realmente está preparado para aproveitar esse momento e quem pode ficar para trás? Antes de responder a tudo isso, precisamos entender como tudo começou. Bento Gonçalves não cresceu por acaso. O que hoje muitos chamam de a nova Gramado é, na verdade, o resultado de décadas de construção silenciosa, baseada em cultura, indústria e visão de longo prazo. O Vale dos Vinhedos, por exemplo, não é apenas um destino turístico. Ele se consolidou como um verdadeiro polo econômico, conectando tradição italiana, produção vinícola e experiência gastronômica de alto valor agregado. Nos últimos anos, esse movimento se intensificou e em 2025 a cidade recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes, mostrando que o setor do turismo deixou de ser complementar e passou a ser protagonista na economia da cidade. E não para por aí. O próprio município projeta crescimento contínuo do turismo, impulsionado por calendários estratégicos, feriados prolongados e investimentos privados em hotelaria e experiências. O que pouca gente percebe é que Bento Gonçalves não nasceu turístico, ela nasceu industrial. Muito antes dos vinhos finos, das experiências e dos hotéis boutique, a cidade já era uma potência produtiva. Hoje, Bento Gonçalves tem um dos parques industriais mais fortes da Serra Gaúcha, com mais de 1.600 indústrias ativas, responsáveis por milhares de empregos diretos e indiretos. O setor moveleiro, por exemplo, é um dos pilares históricos. Bento é considerada um dos maiores polos moveleiros do Brasil, com empresas que abastecem tanto o mercado nacional quanto o internacional. Além disso, a cidade também se destaca na indústria metal-mecânica, plástica e no setor vinícola, que mistura indústria e tradição. E o mais interessante, muitas dessas empresas não surgiram agora, elas carregam décadas de história. Empresas como a Bertolini, fundada em 1969, cresceram junto com a cidade e hoje são referência nacional em soluções industriais e logísticas. A Carraro, com origem na década de 60 e que hoje faz parte do grupo Todeschini, é outro exemplo de como o setor moveleiro ajudou a consolidar Bento Gonçalves como potência produtiva. Já a Florence, fundada em 1953, elevou o nível do design brasileiro e levou o nome da cidade para o mercado internacional. E no vinho, que hoje atrai turistas do Brasil inteiro, nomes como a Miolo e a Casa Valduga mostram que a tradição também virou negócio, e negócio grande. Ficou claro que o turismo que a gente vê hoje não nasceu do nada. Ele foi construído em cima de uma base industrial sólida, de empresários que aprenderam a produzir, escalar, exportar e gerar valor. E talvez essa seja a principal pergunta que pouca gente está fazendo agora. Será que a cidade está preparada para crescer no turismo sem perder a força da indústria que trouxe ela até aqui? Antes de responder a esta pergunta, se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar sua empresa ou sua jornada profissional de forma mais assertiva, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui não falamos apenas de história, falamos de decisão com a experiência de quem já estudou mais de 2.500 empresas. O crescimento de Bento Gonçalves é real, porém, crescimento sem planejamento sempre cobra um preço. E quando analisamos esse cenário, o que aparece não são apenas oportunidades, mas também alguns alertas clássicos e importantes. O primeiro deles é a rentabilidade, ou seja, o dinheiro pode estar entrando, mas será que está ficando? O turismo gera faturamento, isso é fato. Hotéis lotam, restaurantes vendem mais, experiências são valorizadas, mas nem sempre faturamento é lucro. Com o aumento da demanda, também
também aumentam os custos. Mão de obra mais cara, insumos mais caros, aluguel mais caro, estrutura mais cara. E muitos empresários entram no erro clássico: vendem mais, trabalham mais e no final do mês sobra praticamente o mesmo ou até menos. Isso acontece porque o crescimento não foi acompanhado de reposicionamento de preço, diferenciação ou estratégia de margem. O segundo alerta é o de vendas. O crescimento veio, mas será que foi estruturado e intencional? O ponto crítico aqui é que a maioria dos negócios não cresceu porque estruturou vendas. Cresceu porque o mercado automaticamente puxou com o turismo, que aumentou o fluxo de pessoas e puxou vendas. Só que isso mascara um problema sério: a falta de processo comercial intencional, sem organização, sem padrão de atendimento, sem estratégia de prospecção e retenção. Isso mostra algo que é bom, mas também expõe o que é negativo. Vende porque o cliente vem e não porque foi planejado que ele viesse. O terceiro alerta é o mais crítico de todos: pessoas. O maior gargalo já começou e é a mão de obra. O crescimento acelerado do turismo traz um problema clássico: falta de mão de obra qualificada, onde as empresas crescem, mas não conseguem contratar na mesma velocidade e qualidade. Isso gera um efeito em cadeia perigoso: queda de qualidade, pior experiência do cliente e perda de posicionamento. E aqui entra o vitimismo natural do empreendedor brasileiro. Reclama da falta de mão de obra, mas pouco investe em formação, cultura e retenção. O problema não é só falta de pessoas, é a falta de preparo para desenvolver pessoas. O quarto alerta entra no campo da gestão, e crescimento sem gestão vira desorganização. Muitas empresas cresceram rápido, mas continuam sendo geridas como há 20 anos atrás, sem indicadores claros, sem controle real, sem planejamento estratégico. E aqui entra um ponto importante: Bento não está só crescendo, ela está mudando de nível. Mas qual seria esse nível? E entra uma comparação inevitável que mostra o ponto mais importante sobre a cidade. Quando falamos que Bento pode se tornar a nova Gramado, não é só força de expressão, pois Gramado construiu um modelo muito claro de turismo, o modelo de transformar a experiência em dinheiro. E podemos citar exemplos claros disso. A Rua Coberta não é só uma rua, é um ponto de permanência onde o turista consome, tira foto e circula o tempo todo. O Lago Negro é um espaço natural transformado em experiência turística organizada, com estrutura, estética e exploração comercial indireta. O Snowland é um parque indoor de neve no Brasil, que mostra o nível de investimento e inovação para gerar fluxo o ano inteiro. O Minimundo é uma atração simples na essência, mas altamente rentabilizada pela experiência e pelo posicionamento. Já o Natal Luz é um evento sazonal que movimenta milhões e praticamente redefine a economia da cidade durante meses. Gramado não depende só de turismo, ela cria motivos para o turismo existir o ano inteiro. Já Bento Gonçalves vai além destes exemplos de Gramado e do seu modelo de turismo. Quando olhamos para o Vale dos Vinhedos, experiências em vinícolas, gastronomia em crescimento, eventos e festivais, hotelaria se sofisticando, percebemos que Bento está trilhando um caminho diferente. Gramado não cresceu só porque tinha beleza, ela cresceu porque estruturou a experiência, organizou o turismo e profissionalizou o negócio. Bento vai apenas crescer ou vai se organizar para capturar o máximo desse crescimento como Gramado fez? Bento Gonçalves não vai ser a nova Gramado e, na verdade, nem quer ser. Porque enquanto muita cidade tenta copiar modelo, Bento Gonçalves construiu o seu próprio modelo. Aqui, o turismo não nasceu sozinho. Ele veio de uma base sólida da indústria, do trabalho e principalmente de uma cultura que produz antes de vender. E esse é o ponto: produzir antes de vender. Isso muda tudo, porque diferente de muitos destinos turísticos, Bento Gonçalves não depende só do visitante. Ele tem indústria forte, produção real, geração de valor na origem, cultura enraizada e não construída artificialmente. Veja bem, cultura enraizada e não produzida artificialmente. O Vale dos Vinhedos não é um cenário como o Snowland, por exemplo. Ele é resultado de gerações que trabalharam ali. E é exatamente isso que transforma Bento Gonçalves em algo maior. Não é uma cidade que vende experiência, é uma cidade que vive do que vende. E com os movimentos
movimentos que estão acontecendo através de associações, empresários se organizando, investimentos privados crescendo, o que começamos a ver é um caminho claro. Bento Gonçalves não vai ser mais e nem menos. Bento Gonçalves é única do seu jeito, com sua cultura, com sua indústria e com a sua identidade. E agora, a pergunta final não é mais sobre a cidade, é sobre você. Você está construindo um negócio com base organizada ou só tentando pegar carona no momento? Porque no final, os lugares crescem, os mercados evoluem, mas só cresce de verdade quem tem estrutura para sustentar. E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo importante que pode te ajudar se você é um pequeno empreendedor ou já um empresário com potencial. É esse olhar estratégico e ações pontuais que trabalhamos nas nossas mentorias e treinamentos dentro da Universidade do Zé. Já são mais de 500 empresas mentoradas no sul do Brasil e mais de 120 milhões em receitas adicionais gerados. Não com teoria, mas com estrutura, processo, aplicação prática e suporte personalizado. Se você quer olhar para a sua empresa com esse nível de clareza e começar a ter rentabilidade de verdade, o link do nosso WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Me chama que eu vou entender a sua realidade e ajudar a construir uma estratégia de crescimento contínuo, pois uma coisa é certa: o crescimento está acontecendo, mas só vai aproveitar de verdade quem estiver preparado para ele.